programa É Saúde está começando. Hoje o tema é sobre nutrição. E para isso eu entrevistei a coordenadora do curso de nutrição da São Camilo, a doutora Sandra Chemin, que vai falar um pouco para a gente sobre gordura trans, ômega 3. Então, vale a pena conferir. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, nós estamos aqui com a coordenadora de nutrição da Faculdade São Camilo, a doutora Sandra Chemin, que vai explicar um pouco para a gente sobre a nutrição. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem. Doutora, eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Tem bastante alimentos diets e lights. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é a diferença. Tem alguma restrição? Pois é, o consumidor ele faz bastante confusão na escolha entre alimentos diet e light. E afinal, o que é diet e o que é light, né? Alimento diet é aquele alimento que foi retirado 100% de um ingrediente. Então você pode tirar 100% do açúcar, você pode tirar 100% do sal, você pode tirar 100% da gordura desse alimento. E alimento light é aquele que foi retirado no mínimo 25% de algum nutriente. Então, por exemplo, ele pode ter até açúcar 25% quando comparado a um produto original. Agora, qualquer pessoa pode comer produtos diets e produtos light ou tem alguma restrição? Não, não tem restrição nenhuma. Ele pode ingerir tanto alimento diet quanto alimento light. O problema é que algumas pessoas, elas pensam que alimento diet, por ser simplesmente diet, não tem calorias ou não engordam e acabam ingerindo o dobro. Então, por exemplo, um sorvete pode ter 400 calorias e um sorvete diet 280, 300. Aí a pessoa acha que por ser diet vai ingerir o dobro, vai ingerir mais calorias, né? Engorda? Depende do que você tirou. Por exemplo, se você retira o sal, então as calorias se mantêm. Se você retira o açúcar, você tem que comparar quanto por cento você vai introduzir de outros nutrientes ou de outros alimentos. Por exemplo, você pode tirar o açúcar e introduzir gordura. Aí nós estamos trocando quase que 6 por meia dúzia. E agora, normalmente as pessoas ingerem agora os refrigerantes zero. Tem diferença do zero, do light? Porque tinha alguns refrigerantes que existia light. Aí eles trocaram alguns refrigerantes para o zero. Tem diferença? O zero é como se fosse uma jogada de marketing para identificar que realmente eles tiraram tudo, são diet. Exatamente para evitar essa confusão entre zero, diet, light, eles criaram como se fosse uma marca comercial indicando que não tem nenhum elemento que constitui aquele refrigerante. No caso, foi retirado totalmente o açúcar e colocado os adoçantes artificiais. Parece que tem uma notícia, não sei se é um mito, alguma coisa assim, que os homens ficaram meio receosos de ter o refrigerante light e por isso que passaram para o zero, porque eles achavam que eles estavam gordinhos. Você sabe disso ou não? Isso para mim é novidade, mas foi bastante interessante essa sua pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre os adoçantes. Você me perguntou se ele tem restrição. A maioria deles não. A única restrição que nós temos é quanto a alguns adoçantes. Quando é a base de aspartame, hoje alguns estudos já indicam que eles não podem ser ingeridos por mulheres grávidas. E o aspartame, ele tem uma característica que conforme muda a temperatura do alimento, ele muda também seu grau de doçura. E a sacarina não tem essa característica. Então, como a sucralose também não tem. Então,
dependendo para o alimento que você vai consumir, você vai colocar um adoçante que seja indicado para aquela temperatura. Então, quando você me perguntou, ele pode ser ingerido por qualquer pessoa? Só o aspartame é bom as grávidas tomarem cuidado. Segundo a doutora Sandra, a composição dos refrigerantes contém adoçantes e alguns aumentam a doçura na sua composição. E ela também explica, então, no diet, o que acontece. Você pode ver a sacarina, o ciclamato ou uma mistura, porque os adoçantes em si, um tem poder sinérgico sobre o outro. O que isso quer dizer? Que se eu ingerir só um adoçante, ele tem um certo grau de doçura. Quando eu misturo dois, ele triplica, quadriplica o grau de doçura. Por isso, quando você pega qualquer alimento com adoçante que é sem açúcar, então é o diet, porque é 0% de açúcar, você vai ver uma mistura de adoçantes. Para a doutora Sandra, as mulheres na menopausa devem evitar tomar refrigerante à base de cola, pois pode levar à diminuição de cálcio nos ossos. Com isso, pode levar à osteoporose. Os refrigerantes em si, alguns, especialmente à base de cola, eles devem ser evitados pelas mulheres depois da menopausa, porque ele tem muito ácido fosfórico e esse ácido fosfórico interfere na absorção do cálcio. Então, os refrigerantes à base de cola, não é que é proibido, ele não pode ser uma rotina na alimentação da mulher. Por causa da osteoporose. Por conta da osteoporose. E o ômega 3? A gente vê muito de alimento com ômega 3. O que significa o ômega 3? Essa pergunta é muito interessante porque hoje nós temos uma série de alimentos onde é introduzido o ômega 3 e todo mundo fala do ômega 3 e ninguém sabe. Esse é um tipo de gordura que existe em determinados pescados. E esse tipo de gordura já foi verificado desde 1970 que ela evita a agregação da placa do colesterol e, com isso, evita a formação de trombos. Se formar um trombo no coração, infarto. Se formar um trombo no cérebro, derrame, AVC. Então, ele evita a agregação do colesterol. Isso tem que ficar bastante claro, porque as pessoas muitas vezes ingerem ômega 3 para diminuir o colesterol, não diminui, falam por aí que não faz nada. Na realidade, ele tem essa ação específica. Além dessa ação, ele tem uma série de outras ações. Segundo a coordenadora de nutrição da Faculdade São Camilo, doutora Sandra, as grávidas devem usar e abusar dos ômega 3, que vem da linhaça, de peixes. Esses peixes devem ser assados ou cozidos. Tudo isso para melhorar a acuidade visual do feto e na quantidade de neurônios dessas futuras crianças. Mas elas devem evitar os peixes crus, devido à sua contaminação. Claro, as mulheres grávidas, elas devem aumentar a ingestão de ômega 3 porque melhora a acuidade visual do feto. Então, o feto nasce assim, com uma visão melhor, né? E ele também interfere no número de neurônios dessa criança. E tanto é que ele está presente no leite materno, que é para justamente ter um desenvolvimento neurológico da criança. Então, as mães e as gestantes e aquelas que estão amamentando, elas devem incorporar na sua alimentação ômega 3. E eu incorporo como? Ingerindo linhaça, comendo bastante peixe, mas peixe não frito. Pode ser assado, cozido, pode ser até na chapa, só não pode ser aquela cru também? Cru, sem dúvida, só não pode ser aquela fritura de imersão. O cru só se for congelado, ou se for de peixe fresco. O problema do cru de peixe fresco é a contaminação, né? Então, nós sempre damos preferência para o peixe congelado, descongelado adequadamente, como a gente descongela, deixando na geladeira 24 horas, não descongelando em cima da pia ou em cima da mesa e ingerindo. Nós não gostamos muito de orientar as gestantes para ingerir peixe cru. Então, sempre cozido, assado, por conta hoje da contaminação, né? A doutora Sandra explica sobre o que é gordura trans
onde encontramos e o que ela representa na nossa saúde. Eu acho que as pessoas têm dificuldade também de entender o que é o alimento trans. Sem trans no alimento, sem trans no chocolate, não é? A gente sempre enxerga isso, né? Do mesmo jeito que nós temos gorduras saudáveis, como é o ômega 3 presente nos pescados, nós temos aquelas gorduras não tão saudáveis, que são obtidas pela indústria. Então, a indústria alimentícia, ela pega um óleo vegetal, faz uma alteração química e transforma em gordura, algo mais sólida. Essa transformação da parte oleosa para uma parte mais gordurosa, uma parte mais sólida, tem a formação de uma gordura inadequada que é o trans. O problema dos ácidos graxos trans é que eles interferem na permeabilidade da célula. O que isso quer dizer? As nossas células, normalmente, por que nós comemos? Nós comemos para alimentar a nossa célula. Sim. E para alimentar a nossa célula, tem que chegar o nutriente para dentro dela. Se eu tenho muito trans, ele impede a entrada para dentro da célula, não só da gordura, como ela fica como se fosse uma camada. Como se fosse uma barreira. E isso vai interferir. Fora isso, ele pode dar até uma mutação genética. Então, os ácidos graxos trans, que é essa gordura não desejável, ela pode alterar a alimentação celular, como pode dar uma alteração em nível de núcleo. Dando essa alteração, eu tenho uma mutação, célula mutante, câncer. Segundo a doutora Sandra, a obesidade está atrapalhando muito os jovens, devido à quantidade de alimentação de fast foods e macarrões instantâneos. Assim, ela faz uma comparação com os idosos, que sempre comem alimentos saudáveis, ou tentam comer. E ela ainda ressalta que daqui 5 anos não teremos serviço de saúde pública para atender esta população que está doente com doenças crônicas, futuros obesos. E é engraçado porque a alimentação do idoso, o idoso que eu digo assim, 80, 85, né? Eles têm uma alimentação que vem de antigamente, assim, de comer muita fruta, muito legumes, muita linhaça, quinoa, um monte de alimentação. Coisas que hoje os jovens, futuros idosos, com a correria que a gente leva, acaba que a gente não come tanta comida saudável, né? Tem diferença? Então, né? Você pegou um ponto muito crucial na nossa discussão. A homogeneização dos hábitos alimentares está levando o Brasil na pior transição nutricional. Há mais ou menos 30 anos, nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas passando fome e de baixo peso. Hoje, a quantidade de obesos e de sobrepeso ultrapassa qualquer expectativa. Associado a isso, nós temos alguns fatores. A mulher passou a trabalhar fora, não tem tempo de cozinhar, então compra alimentos prontos. A criança vai para a escola, ela tem na sua cantina uma infinidade de produtos que são obesogênicos. As pessoas, principalmente solteiras, passaram a morar sozinhas e também não têm tempo de cozinhar. E comem produtos industrializados. Somente produtos industrializados. Isso está levando a uma epidemia da obesidade que daqui mais ou menos uns 5 anos nós não teremos um serviço de saúde pública nenhum adequado para atender essa população. É uma população que já vem doente, que já está causando um aumento das DCNTs. O que é DCNT? Doenças crônicas não transmissíveis. Que é alta de colesterol, a glicemia alta causando a diabetes, alta de triglicérides, pressão alta. Então, essas patologias, elas dão origem a uma outra doença chamada síndrome metabólica. E a síndrome metabólica mata. E começando mais cedo isso, né? Cada vez mais cedo. Vivemos esperando dias melhores.
Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, doutora, eu queria saber, a gente está com um monte de dietas da moda. Como é que a senhora, como coordenadora de nutrição, enxerga isso? Qual é a sua visão sobre isso? Pois é, a última moda, né, é a dieta Duncan ou Duncan. É uma dieta extremamente restrita, onde a pessoa aumenta muito o consumo de proteínas, diminui o consumo de fibras, de carboidratos. Tem várias fases dessa dieta. Essa dieta leva a um emagrecimento muito rápido. As pessoas emagrecem, dificilmente têm adesão porque voltam a engordar, mas o pior, aqueles que ficam com essa dieta vão trazer para o seu organismo uma série de carência. Então, carência de vitaminas do complexo B, nós temos carência de carboidrato, então você tem a diminuição do peso, mas também diminuição da massa magra, coisa que nós não queremos, uma alta quantidade de colesterol e toda essa mobilização da gordura para a circulação devido à baixa ingestão de calorias, faz com que comece a aumentar a quantidade de lípides circulantes. Se a pessoa não estiver bem protegida, esses lípides, essa gordura pode se juntar novamente, formar placa de colesterol e assim vai, né? Toda e qualquer dieta, ela deve ser acompanhada por um nutricionista ou por um médico. É muito cuidadoso o que as pessoas estão fazendo. Recentemente, nós compramos aleatoriamente 6 revistas de banca de jornal, onde indicavam dieta para emagrecimento para adultos. E fizemos a análise da semana inteira. O que deu? Deu uma restrição severa de carboidratos, que a pessoa pode fazer sem saber se pode fazer ou não. Carência de B1, B2 e B6. Uau. Carência de cálcio, carência de ferro e carência de vitamina D. Só tudo que precisa. Só tudo que precisa. E o pior, uma alta ingestão de fibras, mas fibras assim, bastante acentuadas, para estimular o peristaltismo e a pessoa aumentar o número de evacuações. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o preço que você paga por isso, não no momento da dieta, mas depois de um tempo, é muito caro. E assim, depois essas pessoas que fizeram esse regime tão rígido, independente qual seja o regime, se é só aqueles de carboidrato, só de proteína, elas acabam engordando mais? Sem dúvida, porque eles não conseguem acompanhar. Então é o efeito ioiô. E esse efeito ioiô é péssimo. Um dia eles vão pagar um preço muito alto pelo efeito engorda, emagrece, engorda, emagrece. Só emagrece quem tem uma educação alimentar, porque você pode comer de tudo. Sabendo comer, você pode comer de tudo. Só não exagerar. Só não exagerar. Só comer na quantidade adequada. E tem alguma alteração neurológica, momentânea, que pode dar? Tem. Quando a pessoa ingere uma quantidade de calorias muito baixa, dessas dietas extremamente restritas, diminui a quantidade de açúcar para o cérebro. E a pessoa desenvolve, ou ela fica momentaneamente, com uma hipoglicemia. A hipoglicemia, ela é terrível, porque a pessoa tem tonturas, ela transpira, diminui a acuidade visual, se sente muito, muito, muito mal. Não chega a ser a hipoglicemia normal, patológica, que leva até mesmo à morte. Não chega a isso, mas os sintomas são bastante parecidos. Tem que ingerir realmente. O problema hoje é que, assim como aumentou a obesidade, aumentou também a anemia. Que ótimo, né? Nós hoje nós temos alguns problemas de saúde pública, que é o aumento de peso
carência de ferro e carência de vitamina A em alguns bolsões do país, não aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a carência de ferro é nacional. Em qualquer lugar você tem as pessoas anêmicas. Cerca de 16% da população está anêmica. Porque está se alimentando mal, porque não ingere os alimentos adequadamente, principalmente carnes em 2 refeições, almoço e jantar, leguminosas, que é o feijão, a soja, a ervilha seca, o grão de bico, você pode substituir para dar um aporte de ferro adequado. Hoje, se nós saímos aqui, a nossa identidade alimentar, ela mudou para os fast foods. E esses fast foods, ele tem bastante calorias, mas é carente nos nutrientes. Então, as pessoas que hoje comem, fazem uma refeição adequada no almoço e no jantar, já diminuiu bastante, né? Não vou falar para a senhora o que eu comi hoje, mas tudo bem. É melhor. Ainda porque eu vim conversar com uma nutricionista, coordenadora do curso de nutrição, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Não quer dizer... Olha, mas uma vez por mês. Não, até digo uma vez por semana, você sair, você fazer uma refeição em lanches ou alguma coisa mais rápida, isso não vai dizer que vai acabar com a sua saúde. O que isso não pode acontecer é virar rotina. Hoje, as crianças, em algumas pesquisas que nós fizemos, de poder aquisitivo alto, elas estão almoçando e jantando macarrão instantâneo, estão comendo como carne em uma fritura e estão tomando refrigerante. Que fim vai dar, né? Que fim vai dar, né? Nós chamamos esse tipo de alimentação que eu citei para vocês de trash food. E já tem alguns pesquisadores que chamam de trash kids, né? Porque só comem realmente... É porque é mais fácil, né, professora? Vamos conversar que é mais fácil. Dar um macarrãozinho instantâneo, né? Um salgadinho. Hoje nós tivemos uma legislação que está trabalhando com as cantinas escolares, né? Mas não adianta nada se você não oferecer o que precisa. Você tira o que não pode e não oferece o que precisa, não explica o que precisa, mas não adianta explicar, você tem que fazer uma atividade lúdica com a criança. Fazer a criança ajudar a fazer, por exemplo, uma salada de frutas, a criar alimentos com as frutas. Farinha com as frutas. Com os legumes, com os vegetais. E deixar, e fazer com que a criança não pense que a alimentação é coisa ruim. Né? Porque ela vai trabalhar assim com os pais, às vezes para chamar atenção, às vezes para impor que ela é soberana da sua vontade. Se trabalhar a alimentação, você oferecer sempre uma coisa normal, a criança pode até sair, que tem uma fase, né, aos 2 anos e meio, 3 anos, a criança ela não quer mais comer. 90% das mães falam, meu filho não come, o que fazer para o meu filho comer? É uma fase... difícil e quase que normal. Se a mãe não fizer disso um grande problema e deixar, a criança depois volta. Oferece sempre, mas lentamente ela volta. Bom, doutora, eu gostaria muito de te agradecer. Foi um enorme prazer. Primeiro, por ser coordenadora de nutrição de uma faculdade tão bem conceituada, que é a São Camilo. Obrigada. Que eu sei que tem um monte de gente que foi ter seu aluno aqui nessa faculdade, na vida aí. Obrigada pelas explicações. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, fica a seu critério. Eu costumo dizer que a alimentação e a nutrição são a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Se você tiver uma nutrição correta, você vai ter uma humanidade mais saudável, capaz de lutar pelos seus ideais. Vamos nos alimentar corretamente. É isso aí. Obrigada, doutora. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal.
O programa É Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema foi sobre nutrição e para isso eu entrevistei, como vocês viram, a coordenadora do curso de nutrição da Faculdade São Camilo, doutora Sandra Chemin, que falou um pouco para a gente sobre alimentação de fast food para as crianças, macarrão instantâneo, ômega 3, gordura trans. Espero que vocês tenham gostado e se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma crítica, um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!